Duro, advogado, bem-vindo. Foi muito interessante tudo aquilo que ouvimos até agora e há uma conclusão que é já inevitável. O Mauro Paulino falava que haverá sempre uma vítima e haverá sempre um julgamento popular. É o que está a acontecer. Obrigado, bom dia. É verdade, está a acontecer já um julgamento popular. Para um lado ou para o outro. Para um lado ou para o outro, de acordo com as nossas convicções. Há uma razão para as leis, em geral, porque elas só são necessárias porque nós não estamos no céu e somos humanos. E uma das leis que nós temos e dos princípios que temos é o da presunção de inocência. E temos de uma forma muito estrita e rigorosa, designadamente, seja quanto à valoração da prova, seja até quanto àquela prova que é admitida ou não é admitida, é nula ou não é nula, porque a presunção de inocência é relativamente contraintuitiva. Ou seja, nós gostamos muito de apontar dedo. E nessa medida precisamos de normas estritas para que no julgamento das pessoas, que são pessoas que fazem julgamento e que fazem investigação, essa presunção de inocência esteja sempre presente como uma obrigatoriedade. Mas isso fica cada vez mais difícil quanto mais global é o caso. Certo. Há obviamente uma pressão mediática sobre todos aqueles que investigam e os juízes, mas também há sempre um esforço de isenção e de imparcialidade por parte deles e, portanto, acreditamos que, afinal, esse esforço dá frutos. O problema aqui, e isso tem impactos financeiros e também jurídicos, porque são, num certo sentido, os impactos contratuais, é que, estando isso refletido no processo penal, não está refletido na apreciação que algumas marcas, por exemplo, fazem, como agora assinalou um dos telespectadores, fazem da reputação da pessoa que é avisada e da reputação da própria marca que fica. E, portanto, fica associada e por razões comerciais acabam por antecipar, não diria o julgamento, mas uma cautela que previne o risco de o julgamento ser negativo mais tarde. Só que isso significa ter um impacto financeiro imediato, um impacto até reputacional, porque quando a marca retira, parece que está a confirmar, ainda que não o esteja a fazer, parece que está a confirmar que acredita num resultado negativo. E, portanto, nessa perspectiva, o debate em si mata a presunção de inocência do ponto de vista popular, ou pelo menos minimiza. E por aquilo que ouvimos, já temos bons exemplos da discussão que está a ser feita, se calhar com todos nós. Há uma convicção, pode haver uma convicção de que uma pessoa importante, famosa, que se distingue na área profissional, é mais facilmente um alvo de falsas acusações. Sim. A lei, e aos olhos da lei somos todos iguais, a lei consegue prevenir ou distinguir os casos em que pode haver um aproveitamento daquilo que é o facto de sermos... Não é a lei que faz essa distinção, quem faz é o julgador. E há aqui uma questão interessante que tem sido levantada por várias pessoas, vale ou não a pena debater isto? Bom, sim, vale a pena debater a questão em si. Sim, e não tanto o caso do Cristiano Ronaldo e da senhora em causa, mas a questão em si. Ou seja, o caso dele, que para nós é uma novidade, nos Estados Unidos é muito frequente. Aqui em Portugal, não quanto a figuras públicas, mas é muito comum haver acusações de violação ou de abusos, muitas vezes até associadas a processo de divórcio por causa da custódia das crianças, em que se tem de averiguar se há uma tentativa de aproveitamento do processo penal para resolver a quesilha familiar ou se há, de facto, uma denúncia que corresponde à realidade. E, portanto, isso já é um problema até em Portugal. E nos casos concluem-se num sentido e no outro. Portanto, não há sempre aproveitamento e não há sempre... Não há uma tendência. Não há uma tendência. No fundo, encontra-se tudo. E isso é um problema, aliás, já antigo. Portanto, o facto disto trazer à colação esta discussão é muito relevante. E é muito relevante porque coloca problemas, não só do ponto de vista jurídico, mas sobretudo do ponto de vista dos princípios que são interessantes. Por exemplo, no nosso Código Penal, o crime de violação prevê ainda que a vítima seja constrangida. Isto depois pode ser interpretado como um constrangimento físico ou alguns acórdãos já têm, dos tribunais superiores já têm interpretado como um constrangimento psicológico, ou seja, a vítima, ainda que não reaja fisicamente, se de alguma forma se sentir paralisada psicologicamente, considera-se que houve crime de violação. Mas o Código podia ser mais claro nesse aspecto, em alinhamento com outras legislações. Por exemplo, eu fui ver, porque fazia todo sentido, não só por curiosidade, mas também para comparar, a lei, o crime correspondente no Código Penal de Nevada prevê apenas contra a sua vontade. Portanto, não prevê a questão do constrangimento, prevê apenas que se o ato sexual foi praticado contra a vontade da alegada vítima. É uma forma mais clara. E isso é um debate muito importante e é um debate que já existe até na sociedade portuguesa, pelo menos ao nível das pessoas que lutam por estes direitos, normalmente das mulheres, mas das vítimas de abuso sexual, porque não sei só mulheres, e muitas vezes não são.
é um debate que pode levar à alteração também da nossa legislação. E que pode levar a esclarecer melhor e que a lei seja mais clara nesse sentido. Neste caso concreto, e partimos só do concreto para generalizar, mas há aqui uma questão que gostava também nos ajudasse a perceber. Este caso é de um cidadão português que terá alegadamente cometido um crime nos Estados Unidos, que na altura dos factos, ou dos alegados factos, se preparava para trabalhar em Espanha e que agora trabalha em Itália. Isto, ao nível das leis, isto pode, até do ponto de vista processual, pode criar dificuldades num processo, na possibilidade deste processo crescer? Cria em termos práticos, em termos de competência, não há nenhuma dúvida. A partir do momento que o crime é cometido naquele território, ainda para mais, portanto, aqui há dois elementos de conexão. Ela é cometido naquele território e é cometido contra uma americana. Que também pode ser uma agravante? Não. Estabelece a conexão necessariamente, ou seja, o Estado de Nevada não deixa de ser competente para julgar o crime. E, portanto, nessa matéria, a única complexidade tem a ver na forma como ele participará no processo, que se poderia resolver de maneira dramática através de mandatos de captura internacionais e, portanto, com extradição. Não será esse o caminho, seguramente. Já se fala na videoconferência, ou ele apresentar-se-á lá. Obviamente que eu acharia mais prudente fazê-lo por videoconferência, mas... Por quê? Porque nunca se sabe o que é que as autoridades na altura decidem fazer. E pode ser detido preventivamente, é isso? Eu já vi muita coisa a acontecer quando não se estava à espera, às vezes até por pressão mediática ou provas que aparecem a determinada altura, e por isso eu, como advogado, não confiaria a 100% de que chegávamos lá, prestávamos as declarações, ele vinha e depois voltava a ser chamado. Achava mais prudente fazê-lo por videoconferência. O facto de estamos aqui perante vários países só dificulta o processo, mas nada, Sim. a logística fica diferente. Exatamente, mas nada impede que o processo avance e seja feita a investigação, por um lado, e depois, se houver acusação, o julgamento, poderá nunca haver, não é? E este acordo de confidencialidade, o primeiro pressuposto da defesa é declará-lo nulo. Sim, o acordo de confidencialidade tem aqui vários aspectos. Por um lado, eu não sei exatamente se o acordo de confidencialidade que eu li na imprensa, e portanto que terá por si traduzido até para português, mas que vem originariamente do Der Spiegel, se existe naqueles termos exatamente. Pois, porque a defesa de Cristiano Ronaldo diz que não. Exatamente. Portanto, mas a existir o acordo, no fundo, o que nos leva a pensar é o seguinte: ela, em bom rigor, na altura... faz um acordo relativamente à questão cível, ou seja, relativamente à questão de saber se pede ou não uma indenização. Portanto, ela prescinde de ir para um tribunal pedir uma indenização mais tarde e resolve fazer um acordo imediatamente com um determinado valor. E, portanto, não o expõe também mediaticamente. E ele aceita esse acordo. Ele pode aceitar esse acordo por múltiplas razões. Pode aceitar... Não é uma confissão de culpa? Não necessariamente. Embora o acordo tenha lá uma outra cláusula, confesso que, a não ser que seja standard, pode criar aqui alguma perplexidade, mas o acordo em si não é necessariamente o facto de fazer o acordo não é uma confissão de culpa. Aliás, eu até admito que pessoas com esta exposição mediática não tenham mas tenham 10 e depois tenhas descoberto o outro, ou 20 ou 30, porque é normal que haja muitas situações em que determinadas pessoas as ameacem com uma acusação destas e elas, para não sujeitarem ao debate que estamos a assistir agora, à perda de patrocínios, ainda que saibam que não tenham feito nada, preferem pagar para ter o silêncio porque o juízo mediático é muito maior. Não quero com isto dizer que não aconteceu, não faço a mínima ideia. Não fazemos a mínima ideia. Mas o acordo pode ser feito ou porque se admite, por um lado, a culpa e não se quer ser exposto a um julgamento terrível e eventualmente condenado, ou simplesmente porque não se quer a exposição mediática de trazer cá para fora uma acusação que seria falsa. Vamos ouvir mais uma espectadora que nos ligou, a empresária Olinda Dias. Fala de Matosinhos, bom dia. Olá, bom dia, como está a ser jornalista? Desde já dou os parabéns ao vosso programa, porque acho que é um programa que realmente interessa e neste momento está a interessar a maior parte dos portugueses. É assim, eu como mãe e também como cidadã português, acho que ele foi uma pessoa que nos levou aos 4 cantos do mundo. A nossa bandeira andou por todo lado às costas dele e hoje a nossa imprensa está muito, muito contra ele. Nós abrimos algumas das concorrências em que já me chateia, até já nem ouço, porque já não dá para ouvir, é só Ronaldo, mas não falam naquilo que o Ronaldo fez e aquilo que o Ronaldo tem feito e aquilo que o Ronaldo dá e aquilo que o Ronaldo faz. E é muito complicado, é muito complicado. Eu acho
que toda a gente sabia de opor, era a favor do Ronaldo. E não se falar mais nestas coisas. E esquecer um bocadinho, sim, não estarmos a par do que se passa, pois sim, eu também gostava de saber, mas não tanto. Há tantas coisas no nosso país que são precisas, que nós precisamos saber, e nós muitas das vezes não sabíamos e abafámos. Infelizmente, este caso veio a lume e ficou assim um bocado a mais. Não foi um bocado, foi a mais do que aquilo que devia de ser. Por isso é sim, gosto do vosso programa, acho que está a ser um programa muito, muito correto, acho, sim senhora, mas com respeito à nossa imprensa, devia-se calar um bocadinho, porque acho que já é demais, E nem só quem tem dinheiro é que é feliz, infelizmente ele com tanto dinheiro neste momento, se calhar está a ser infeliz, e é pena, porque agora está arrumadinho, está arranjadinho, e não havia necessidade de andar a passar tanto. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, Linda Dias. Um bom dia para esta empresária que está a falar de Matosinhos. O Filipe Conceição está em Lisboa, é estudante. Bom dia, Filipe. Bom dia. Bom dia. Eu gostava só de partilhar um pouco da minha opinião, que existem algumas notícias que estão a ser veiculadas que a senhora Catherine, depois da alegada violação ter ocorrido, voltou para a discoteca e que ainda durante a viagem no táxi se gabou ao taxista de ter tido relações com uma estrela. A ser verdade, eu acho que ela estaria então a aproveitar-se da situação. Por outro lado, também acho que se o Cristiano Ronaldo realmente for culpado, ele deve ser julgado como qualquer outro cidadão, porque não pode, não é por causa do status que devemos fugir à justiça ou que é uma coisa que é proibida pela lei e deveria ser permitida a alguns. No caso dele ser culpado, a minha opinião é que se a senhora Catherine partiu para um acordo extrajudicial e agora quer voltar atrás nesse acordo, ainda assim eu acredito que há algum oportunismo da parte dela, porque não me parece correto ela aceitar um valor para compensá-la assivelmente e depois ela voltar atrás, digamos assim, e tentar refazer o acordo quase 10 anos depois. Eu gostaria de perguntar, se for possível, se vocês conseguem confirmar essa notícia de que ela, após a alegada violação, voltou à discoteca. Filipe, depois temos ouvido essas várias versões. Eu não lhe consigo confirmar, Filipe, mas essa dúvida tem surgido, tem sido lida. Estamos a perceber que quer a defesa de Cristiano Ronaldo, quer a da Kathleen Mayorga, estão a apresentar versões diferentes e elas continuam. Muito obrigada por nos ter ligado, sublinhando aqui a presunção de inocência, mas falando também e admitindo a hipótese de algum oportunismo. O Luís Morgado é cantor, está a falar do Barreiro. Bom dia. Bom dia. É assim, eu já foi dito aqui muita coisa e muita coisa que eu concordo e que já me roubaram algumas das palavras. Mas eu gostaria de atacar aqui só 3 ou 4 pontos. Eu subscrevo praticamente na íntegra o que o amigo António Dias ainda há pouco disse e o que esta senhora anteriormente também disse. Temos tanta coisa para nos preocupar e estamos aqui a chacinar um símbolo nacional. É assim, eu enquanto jogador, atleta, símbolo português, claro que todo o lado dele, concordo com, ou seja, tento defendê-lo. Mas estamos a entrar agora numa vertente de guerra entre nós portugueses. Ou seja, quem nos trouxe não concorda ou não apoia 100% o Cristiano, está sujeito a ter vários problemas e até mesmo a sofrer um pouco algumas represálias. Eu publicamente nas minhas páginas já disse que não dou nada de apoio público ao Cristiano, porque cá está o que já foi dito. A gente não sabe a veracidade que está aqui em causa. Todos estamos de acordo que há aqui muita hipocrisia da parte da senhora. Ela está a usar isto como arma de arremesso para degradar a imagem de um atleta português e de uma pessoa que tem muito dinheiro e que lhe pode trazer fama, pode lhe trazer popularidade. Isso não está fora de questão, a gente não somos parvos e sabemos todos que é isto que ela quer. Agora é assim, ninguém estava no quarto
ninguém viu o que aconteceu. E estamos todos a tomar partidos, e é assim, eu tomo partido como atleta tomo partido. Agora, como pessoa, eu não posso tomar partido, porque eu não o conheço como pessoa, a maioria dos portugueses não o conhece como pessoa. A gente tivemos casos no passado, por exemplo, posso sublinhar aqui um caso por alto, Casa Pia, por exemplo, em que tivemos estrelas portuguesas, pessoas portuguesas, pessoas que a gente admirava da comunicação, e depois vimos a justiça a trabalhar de outra maneira. Nada é comparável, mas estamos a dar um exemplo que houve pessoas que a gente apoiou, mas como profissionais eram grandes e como pessoas a gente ficou desiludidos, ficámos magoados. Neste caso há aqui um caso de oportunismo, estão a destruir a imagem de um atleta nosso, agora nós não estávamos lá, vamos deixar a justiça trabalhar, ele tem dinheiro para se defender e se for a verdade que ela está a mentir e que está a degradí-lo, ela vai ter que pagar essas consequências. Agora há uma agrave de tudo. Eu vejo nos Facebooks a dizerem que a senhora tem o rabo mais cara do planeta, que a senhora gostou, que a senhora parece que estava a pedir. É assim, uma mulher quando diz não, é não. Eu já convivi na noite com muitas prostitutas e não é por isso que a gente vai desonrar uma prostituta quando diz que não, aquilo não. E estamos a entrar numa fase que aquilo sim, a mulher está a pedir e vamos atacar a mulher. Ela não quer, mas ela está ali e é porque ela está com vontade e ela quer. Não é assim que se faz as coisas. Luís, lança aqui e concretiza muito uma ideia que foi deixada aqui por muitos espectadores. Luís, obrigada pelo seu telefonema. Um bom dia para si. O Luís sintetiza aqui aquilo que muitos outros espectadores nos disseram e gostava, Pedro Duro, que nos dissesse, num caso de acusação de violação, a eventual avaliação moral do comportamento da vítima ou da alegada vítima, com todas as reservas, pesa no momento de se fazer justiça? Pesa em todos os casos, mas não é determinante. Já tive a oportunidade de dizer aqui há alguns dias que a questão dos perfis nunca pode ser determinante. Mostra uma tendência, mas não nos garante que essa tendência tenha sido concretizada no momento. Eu penso. Ou seja, se estivermos, hipoteticamente, no caso da violação de uma prostituta, pesa menos do que a violação de uma mulher que não é prostituta? Obviamente que um juiz, quando olha para a violação de uma prostituta, pode duvidar que, perante as circunstâncias, ela duvida com mais facilidade de que ela tenha sido violada do que tenha uma jovem estudante universitária que se tenha queixado da mesma coisa. Mas isso não significa que ele não tenha que avaliar todas as outras circunstâncias para perceber se este contexto da atividade dela permite ou não concluir que foi violado ou não. Eu acho as imagens que vimos da noite de Cristiano Ronaldo com esta mulher que se queixa, não, nada. Comprometem-na num As imagens apenas diz que ela estaria disponível para dançar com ele, para se tocar e ser tocada e eventualmente para ir para o quarto. Mas até sendo casada com ele, poderia ter que querer certas relações sexuais ou relações sexuais com determinadas características e não querer relações sexuais com outras características. Ou podia querer de manhã e não querer à noite. Quer dizer, não podemos tirar nenhuma conclusão relativamente a esta matéria e não deixava de ser violação. Sobre o perfil de uma mulher ou de imagens de sedução. Nem sobre ele, ao contrário. Eu acho que há aqui 3 lições importantes que nós tiramos deste caso. Um tem a ver com essa questão dos perfis. Já no início do século passado, havia um senhor chamado Lombroso que fez um trabalho enorme de estudos de perfis e que se percebeu que, apesar de ser meritório, não deixava de ser tendencioso, ou seja, não podíamos seguir os perfis à risca. Eles abrem uma porta. Eu, por exemplo, sou muitas vezes parado no aeroporto, por razões que se percebem olhando para mim. Não fico incomodado com isso. Há ali uma aparência que faz com que as pessoas tenham mais cuidado na altura de entrada no aeroporto. Isso também não significa que me possam prender logo. Isto é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com o impacto da difamação. Há uma história, e eu vou contar isto rapidamente, de uma senhora que se vai confessar e diz ao padre que difamou a vizinha e pergunta-lhe como é que resolve agora, qual é a penitência. E o padre diz, é simples, num dia de tempestade, dá a volta à aldeia, tira as penas todas da galinha e depois, quando acabar de tirar, volta outra vez e apanha as penas todas. E ela diz, mas isso é impossível. E ele diz, pois, resolver a difamação também. Portanto, é uma coisa que na nossa jurisprudência tem tido pouco impacto e se calhar vale a pena pensar que as ofensas ao bom nome, que têm sido maltratadas ultimamente pelos tribunais, têm mais importância que aquilo que nós damos. E, finalmente, a questão da violação e da sua extensão.
é preciso passar a mensagem, não só jurídica, mas sobretudo aos jovens, de que, de facto, um certo contexto não permite consentir tudo. E o que disse este telespectador, afinal, era muito importante. Uma prostituta pode até aceitar subir ao quarto, pode até combinar um preço e, a determinada altura, arrepender-se por alguma razão ou não querer fazer determinada coisa. E se a determinada coisa que ela não quer fazer acontecer, ela é violada. E não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso. Voltando à primeira lição, eu queria só dar um traço da minha experiência. Há 20 anos que entro nesta vida. E já vi pessoas que têm, para os tribunais, para a população em geral, e até, eventualmente, para mim, no primeiro contacto, todo o perfil de que, é óbvio que fez aquilo, seja o que for, seja um crime financeiro, e a verdade é que não fez. E também há pessoas, como é evidente, que têm todo o ar, não terem feito nada e depois vai-se analisar a prova e fizeram. Portanto, tomarmos partido do Cristiano Ronaldo contra ele, porque é um jogador da bola e porque eventualmente terá menos filtro, o que é um preconceito. Ou a favor dele, porque é fantástico jogador da bola, o que não tem nenhuma relação com o comportamento sexual dele, está errado. Tirar alguma conclusão relativamente a esta senhora, porque naquela noite estava um bocadinho mais disponível, também está errado. Ou porque eventualmente ganha alguma coisa com o facto dele vir a ser acusado e, portanto, ela poder ser indenizada, também está errado. Não temos de tirar conclusões num sentido ou noutro. Mas o debate vale a pena. O debate vale a pena. Ainda bem, Pedro Duro, que aceitou participar nele aqui connosco. Cada caso é um caso. O que é certo é que o julgamento nem praça pública vai sendo feito nestes casos mediáticos, não só no de Cristiano Ronaldo. Agradeço a participação dos nossos espectadores. O Jornal do Meio-Dia vem já a seguir com a Marta Talaia. Bom dia.